noite a todo mundo que está assistindo o Festival Social Good Brasil. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse nosso bate-papo, né, para pensar um pouco quando a tecnologia e os dados, né, excluem as pessoas, como a gente deve agir frente a esses algoritmos discriminatórios. Bom, eu já fui apresentada, né, mas então me descrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, o meu cabelo é curto, eu uso um óculos, eu estou vestindo brincos coloridos, um blazer cinza, e no fundo, atrás de mim, tem uma cortina branca, uma persiana branca e uma janela. Eu queria agradecer muito a toda a equipe do SGB pelo convite, em especial a Silvia também, e parabenizar vocês pela organização desse momento de encontro. E é isso, é uma honra bater esse papo com a maravilhosíssima Bianca. E Bia, eu passo para você, enfim, se apresentar também e se descrever, para quem está em casa também poder saber quem é que está do outro lado da telinha. Obrigada, Débora. Poxa, super pesquisadora. A honra é toda minha. Prazer a todos que estão aqui, todas, todes. Meu nome é Bianca Kremer, eu sou professora pesquisadora, como disseram. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos lisos, longos e castanhos. Atualmente adepta das luzes, por conta dos cabelos brancos. Tenho olhos verdes, uso óculos. A verdade precisa ser dita. E visto um blazer amarelo com uma blusa preta, estou sentada numa cadeira e atrás de mim existe uma estante contendo alguns dos livros que detenho nesse lugar que eu gosto de chamar de lar, que é a minha casa. Que ótimo, Bia. Prazer trocar aqui com você. Enfim, mais um dia desse festival. E eu acho que vale a gente contextualizar um pouquinho, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, justamente a partir de algo que já foi colocado, né, que todos esses algoritmos, eles são construídos a partir de dados, né, e se esses dados que compõem essas enormes bases, a gente inclusive estava ouvindo na conversa anterior, né, dos containers que compõem, inclusive, né, grande parte dessa infraestrutura enorme da internet, né, essas bases de dados, né, se elas não são compostas por dados que sejam inclusivos e diversos, elas certamente vão reproduzir, né, estruturas de preconceito, estruturas de opressão que moldam as nossas sociedades, né? Então é como se a gente vivesse um pouco uma extensão, né, no mundo digital, né, daquilo que, enfim, daquilo que estrutura as nossas sociedades. Então, para começar, vale talvez dizer, né, explicar em algumas palavras o que são algoritmos, né? Talvez acho que não foi ainda definida, escolhida como palavra do ano, né, pelo dicionário de Oxford, mas deveria em algum momento, porque algoritmo virou inclusive uma coisa mainstream, todo mundo fala, né? E eu gosto muito da referência de alguns grandes pesquisadores, como a própria Nina Daoro, o Diego Cerqueira, que também é um colega que trabalha aqui com a gente, que fala um pouco sobre algoritmos, né, como receitas de bolo, né? Se você segue um determinado passo a passo, como uma receita de bolo, se você tem determinados ingredientes, o resultado final é ter um bolo. Eu tenho que dizer que eu já tentei seguir esse maravilhoso algoritmo de receitas de bolo, fui muito mal sucedida, mas, né, as máquinas, quando você coloca o mesmo conteúdo dentro delas, o que vai sair ao final é igual. E esses algoritmos são, então, em alguma medida, essa sequência, né, desses passos que geram determinados resultados. As redes sociais e a internet como um todo, né, são baseadas nesses algoritmos, né, que foram passados a, inclusive, dar um pouco mais de eficiência, né, ou talvez narrativamente, para dar mais eficiência ao processamento desse grande volume de dados, né, justamente garantindo ali que, enfim, nós, enquanto usuários, né, a gente tenha, talvez, um direcionamento maior, né, desse volume de informações. E que a gente possa, então, inclusive, né, ficar dentro dessas redes por mais tempo, a gente fica ali preso nos vídeos de gatinho, horas e horas a fio, né? E pensando a partir disso, né, eu faço já uma primeira provocação para você, Bia, como especialista no tema, né, você pode contar para a gente o que é viés algorítmico, como é que ele se manifesta no nosso cotidiano, o que é esse fenômeno exatamente? Olha, a gente pode entender os vieses algorítmicos como inclinações por força
rompimento ou do desvio de determinados padrões. Os algoritmos funcionam, como você disse, como sequências de passo a passo, para que uma vez sendo utilizadas, né, para uma vez sendo seguidas, que nós cheguemos no resultado final esperado, ou mais ou menos esperado, a depender da complexidade do algoritmo. Quanto mais complexo é o algoritmo no processo de aprendizagem, nesse passo a passo, principalmente quando a gente fala de tecnologias complexas como Deep Learning, redes neurais e a automatização de processos decisórios, isso fica cada vez menos previsível, em maior escala, principalmente. Então, é nesse sentido que a gente pode chamar vieses algorítmicos como inclinações. Os algoritmos só tomam decisões, ou auxiliam decisões, ou chegam em resultados finais por força desses passo a passo. Quando esses algoritmos funcionam na metodologia de comparação, principalmente quando utilizam grandes bases de dados para tomar decisões sobre, por exemplo, para dar concretude a essa conversa, tomar decisões sobre a possibilidade de concessão de crédito para uma determinada pessoa, a partir do cruzamento de informações, ela vai usar um padrão de um comportamento esperado de um credor, um devedor, na verdade, que poderia ter um perfil esperado de cumprimento desse contrato, o cumprimento, adimplemento da parte dele num contrato quando ele recebe um crédito. E caso fuja um pouco do padrão, a partir de alguns requisitos que fazem parte desse cruzamento de muitas informações, que podem ser questões relacionadas à sua família, à sua localização, há quanto tempo ele morou numa determinada localidade, se é uma localidade considerada uma localidade de baixa renda, se já deveu a SPC, Serasa e demais entidades de crédito, né? Ou de consumo, enfim, que possam ser buscadas caso tenha tido qualquer tipo de um crédito negativo, digamos assim, né, um perfil negativado, ou nome sujo, que a gente gosta de chamar. Então, é nesse sentido que a gente fala de desvios de padrão do algoritmo. Quando esse sujeito tem esses comportamentos não esperados de um bom credor, de um bom devedor, perdão, isso aí já configura uma possibilidade alta, de média alta, para que ele seja excluído da possibilidade de determinados produtos e serviços. Isso usando apenas o serviço de crédito como exemplo. Existem muitos outros exemplos de situações nas quais os algoritmos funcionam. Conseguem tomar decisões sobre possibilidades ou impossibilidades a partir do reconhecimento de padrões ou a comparação de determinados sujeitos a partir desse padrão esperado. Isso é que a gente pode perceber como vieses algorítmicos e como eles se manifestam no cotidiano da nossa sociedade. Isso explicado um pouco em apertada síntese. É um pouco mais complexo, mas para que a gente possa entender na prática como é que funciona. Maravilha, Bia. Eu acho que isso dá para a gente já um padrão, um pouco de noção de justamente como é que isso se manifesta no nosso cotidiano, né? Porque talvez a gente, e é talvez um padrão nosso, né? Falando dos padrões aqui, da gente às vezes entender que a técnica e a tecnologia são coisas apartadas da nossa vida, né? São coisas que não fazem parte necessariamente do nosso cotidiano, da nossa vida, e que a gente talvez tenha algum controle sobre elas. E a gente vê que em muitos casos não é assim que vai acontecer, né? Então, a gente falou um pouco, né, sobre o viés algoritmo como esse desvio de um padrão, mas eu queria talvez entender um pouco de você quais talvez sejam os problemas disso, né? A gente tem, né, a gente começou falando então que algoritmos eles fazem essa sequência de passos e na maioria dos casos, né, eles vão levar, entre aspas, a esse mesmo resultado. Mas se eles, né, se eles se desviam desse padrão, eles podem então não só excluir pessoas, né, seja, enfim, das tecnologias e dos usos dessas tecnologias em si, mas também, né, nesses casos, seja, por exemplo, como um algoritmo que vai definir, né, o nível de crédito de alguém, seja inclusive um algoritmo que vai definir o recrutamento, né, ou a escolha, por exemplo, de um recrutador que vai optar por um candidato ou outro candidato, né? Então, queria que você contasse um pouco para a gente como é que isso, na verdade, vira um problema, né? Porque
desvio não necessariamente é algo problemático. Mas quais são, talvez, enfim, a partir desse fenômeno, quais são os pontos de atenção, né? Quais são os problemas que isso traz para a gente? Bom, a primeira questão que se manifesta quando a gente pensa nos problemas que os algoritmos possam trazer, percebo eu que seja menos, por incrível que pareça, menos em como ele se manifesta e mais na raiz do problema, que é a crença de que a tecnologia ela traz soluções neutras para qualquer área. Quando a gente fala de algoritmos, a gente já tem resoluções no direito, por exemplo, Débora, você já sabe disso, né? Mas falando para o público, do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que autoriza o uso de tecnologia de inteligência artificial para automatizar processos. Por exemplo, expedições de mandados e o que a gente chama de recursos repetitivos, critérios a serem utilizados para que os grandes tribunais, os tribunais superiores, decidam demandas que estão nos tribunais abaixo deles e que são tão repetitivas e tão maçantes e tão cansativas que causam uma certa insegurança jurídica. A pessoa que pleiteia pelos seus direitos nos tribunais fica um pouco sem saber o que fazer, porque uma pessoa vai ter uma resposta, outra pessoa vai ter outra, e as demandas são cada vez mais frequentes. Então, para uniformizar isso, é que acontecem esses recursos repetitivos, para uniformizar decisões judiciais relacionadas à mesma matéria. Então, se os grandes tribunais que tem esse poder vinculativo tão grande institucional na nossa vida em sociedade, na vida das instituições, tem esse poder de utilizar essas ferramentas para automatizar processos, é importante a gente levar em consideração que não apenas o judiciário está utilizando esse processo todo, como o mercado está utilizando também, para perfilar o conteúdo, para questões relativas a marketing, para poder direcionar os melhores serviços, ou pelo menos o que eles entendem como melhores serviços para a gente, o que seria mais rentável, ou o que seria interessante para nós. Isso vai desde o momento que a gente está em casa assistindo Netflix até alguma aplicação que a gente esteja utilizando no celular. Equipes de recrutamento e seleção, a gente já falou sobre a questão de crédito, na administração pública também, em âmbito de segurança pública e também de autorização de acesso nos espaços públicos, de órgãos públicos. Isso tudo é realizado também com o uso de inteligência artificial. Na Coding Right saiu uma pesquisa recente de janeiro, que foi encabeçada pela nossa diretora querida Joana Varon e pela grande pesquisadora doutora Maria Rafaela, que elas perceberam estudos sobre corporalidades trans nos espaços públicos e demonstraram que existem vieses na automatização dessas possibilidades de entradas e saídas, seja dentro de prédios públicos, seja para o acesso a serviços e políticas públicas, como, por exemplo, transportes. Então, essas biometrias, muitas, são impulsionadas por inteligência artificial. Então, eu entendo que a grande problemática, talvez, seja a gente pensar que o manusear dessa tecnologia, ou a mobilização da tecnologia, se dá de maneira neutra. Algoritmo é uma linguagem, assim como essa linguagem que nós estamos falando, ou a partir não só da nossa fala, mas dos nossos intérpretes queridos também aqui presentes no evento de Libras, mas essas linguagens, elas não são neutras. Essas linguagens, toda a gramática tem um sentido, e com a tecnologia não é diferente. Então as pessoas acham que a tecnologia vai ser a bala de prata para que os algoritmos cessem de reproduzir vieses em sociedade. Aonde há sociedade, portanto, eu acredito que você concorda comigo também, né, Débora? Aonde há sociedade, há vieses. Porque nós somos construídos dentro de uma estrutura que nos hierarquizou em termos de humanidade desde o período colonial. Isso para a gente fazer um recorte muito mais atual do que na história da humanidade como um todo, usando só a história da modernidade para a gente encurtar a história. A gente já tem uma herança de
hierarquias de humanidades na sociedade. E é a partir dessas hierarquias que as tecnologias foram utilizadas para reforçar diferenças e continuam sendo utilizadas, só que agora a serviço de empreendimentos que potencialmente prezem o lucro em detrimento das relações humanas. O nosso grande desafio hoje no século XXI, entendo eu, é equilibrar essas relações da produção de tecnologia com interesses éticos e os interesses de proteção dos direitos humanos, reconhecendo que nas diferenças e no respeito às diferenças é que nós poderemos coibir as violências que pretensamente, com o uso das tecnologias, saem neutras, quando na verdade a gente sabe que acabam resultando na mais bem acabada forma de reprodução daquilo que a gente experiencia na sociedade em âmbito físico, também no espaço virtual. Não, excelente, Bia. Esse é um ponto que, enfim, a gente tem muito acordo, né, sobre falar dessa não neutralidade da tecnologia, né? Eu acho que esse é um excelente resumo quando a gente pensa algoritmos ou, enfim, inteligência artificial de maneira mais ampla ou qualquer outra tecnologia como linguagem, né? E eu acho que você traz uma visão muito interessante, muito necessária para a gente, né, de olhar para isso como não algo neutro. É impossível que isso seja neutro. E aí, enfim, em vista dos nossos 3 minutinhos aqui para acabar o nosso painel, na verdade é super rápido, é assim um bate-bola, e eu acho que talvez para a gente acabar um pouco olhando para frente, eu queria talvez te perguntar o que você está vendo, e se é que você está vendo algum tipo de mudança ou alguma nova tendência no sentido justamente da mitigação desses efeitos negativos, né, que a gente sabe que são reais e que tem tido, né, enfim, consequências muito drásticas, mas existe ou a gente está vendo algum tipo de tendência, né, na mitigação desses impactos negativos, ou seja, né, talvez para tornar esses algoritmos cada vez menos enviesados? Será que tem alguma coisa que a gente pode ver como potência para o futuro? Eu vislumbro que sim. Eu sou uma otimista. A professora Ana Flauzina gosta de dizer que o pessimismo é para tempos felizes. A gente não está em tempos para isso. Eu sou uma entusiasta da tecnologia, da inovação e, como tal, também tenho vislumbrado que na luta coletiva é que a gente promove mudanças. Toda conquista é, de fato, fruto de luta. E eu vejo isso sendo percebido a partir de campanhas de conscientização e atividades e empreendimentos de conscientização em relação aos potenciais malefícios, não é dizendo que tecnologia é malefício, são os potenciais Certeza. malefícios trazidos com determinados usos de tecnologia. O segundo ponto que eu vejo de mudança são os debates públicos cada vez mais frequentes, seja na mesa de bar, seja em audiências públicas em Congresso Nacional, audiências em assembleias legislativas. Eu vislumbro cada vez mais debate. A gente nunca falou tanto de privacidade, proteção de dados e vieses algorítmicos como antigamente. Existe uma popularização grande por meio do impulsionamento das redes sociais, do interesse da sociedade na mitigação dessas problemáticas e também na questão de que a gente está cada vez mais preocupado com resultados. E é a partir disso que, num terceiro momento, eu também falo da responsabilidade. Como as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso, eu percebo que existe uma movimentação e uma cobrança muito grande para que, principalmente as empresas, tenham valores que se proponham, que se imponham em consonância com os valores do mercado consumidor, com os valores do público, com os valores da sociedade, na propagação de atividades e de valores postos em prática que, de fato, reverberem essas mitigações, sejam empresas de tecnologia, sejam empresas de outras naturezas. A gente vê aí a popularização do ESG, cada vez mais sendo preocupado com a questão da diversidade e inclusão como um verdadeiro ativo intangível das empresas e também um requisito de condição de possibilidade para que essa empresa, de fato, consiga alcançar o público, seja o público consumidor,
seja inclusive o chamamento de um corpo colaborativo cada vez mais engajado dentro desses espaços. Então existe uma cobrança, não só de dentro para fora, percebo eu, mas muito de fora para dentro, que tem gerado muitas transformações, não só em empresas, como também nos espaços e nos debates públicos, em campanhas sobre tecnologias, de uso de tecnologias em espaços públicos, seja reconhecimento facial, seja questões relativas à segurança pública, mas também na questão da importância da diversidade para que esse debate esteja cada vez mais em voga e cada vez mais implementado. Então, eu acredito que é a partir desses fenômenos que a gente consegue potencializar boas práticas e, de fato, tornar possível a mitigação dos efeitos negativos que a gente herda da sociedade, mas a gente tenta não potencializar, seja com as nossas políticas de governança internas, em corporações, órgãos públicos, seja em relação a uma discrepância de valores, sobretudo com relação à diversidade e inclusão. Maravilhoso, Bia. Eu acho que você tocou, inclusive, também num ponto que sou muito de acordo com você em relação à educação, né? Em relação a essa formação cada vez mais aprofundada, né? Que é necessária não só para manipulação e para compreensão das novas tecnologias, mas principalmente para pensar esse uso cada vez mais ético delas, né? A gente, infelizmente, precisa finalizar a nossa conversa, porque temos, assim, um tempinho super curto, mas que, enfim, certamente vai ser uma conversa que vai ficar continuada aqui. A gente, na verdade, só levantou algumas bolas para vocês. A gente espera que, enfim, quem está assistindo a gente só tenha colocado aí uma sementinha para vocês continuarem pensando, enfim, durante esse final de semana, pelo menos, pensem sobre isso. E eu te agradeço muito, Bia, por esse bate-papo incrível, maravilhoso, e novamente ao SGB pela, enfim, organização desse evento incrível, que eu espero que a próxima edição a gente esteja, enfim, em presença física, né? Em presença estamos, mas em presença física também. Espero que todos estejam, né, se vacinando ou seguros em casa, as duas coisas, e também agradecendo ao pessoal da interpretação, vocês são ótimos e arrasam. Muito obrigada, pessoal.